Meu irmão, minha irmã, muito bom dia. Que a graça e a paz do Senhor Jesus repouse sobre a sua vida, sobre a vida de sua família. É sempre motivo de grande alegria poder estar aqui para compartilhar com você algo a respeito da palavra de Deus. Eu quero chamar a sua atenção então, nesta manhã, para o nosso estudo no livro de Juízes. E hoje nós estudaremos o capítulo de número 15. Esse capítulo pode ser dividido em 3 partes e nós as leremos então à medida que caminharmos na nossa aula nesta manhã. Nós já estamos agora na metade do ciclo de Sansão. Até agora nós vimos que o juiz da nação tem falhado miseravelmente nos aspectos éticos e religiosos, desrespeitando sobretudo o voto de nazireado. Nós vimos também que, embora Deus pareça estar ausente do quadro geral da história de Israel nesse momento, é Ele, na verdade, quem está dirigindo toda a história e conduzirá o seu povo para o início da sua libertação, utilizando então como instrumento o próprio Sansão, com as suas inclinações pecaminosas e as decisões que por vezes são de fato questionáveis. Até aqui, este é um ciclo marcado pela soberania de Deus, que governa sobre todas as coisas e as direciona para o cumprimento do seu propósito. E é marcado também pela graça de Deus, que se revela em favor de um povo que é rebelde e que até agora não reconheceu o seu pecado e que mais adiante se mostrará, inclusive, relativamente conformado com a servidão, sob o domínio dos filisteus. Como eu disse no início, esse capítulo pode ser dividido em 3 partes que nós estudaremos a partir de agora. Então quero chamar a sua atenção para a leitura do texto bíblico, Juízes 15, versículo 1 até o versículo de número 8. Nos diz assim a palavra do Senhor. Passado algum tempo, nos dias da colheita do trigo, Sansão, levando um cabrito, foi visitar sua mulher e dizia: Vou entrar no quarto da minha mulher. Porém, o pai dela não o deixou entrar e lhe disse: Eu realmente pensei que você tinha muito ódio por ela e por isso a dei ao seu companheiro. Mas você não concorda que a irmã mais nova é mais bonita do que ela? Fique com ela em lugar da outra. Mas Sansão disse: Dessa vez sou inocente para com os filisteus quando lhes fizeram algum mal. Então saiu, apanhou 300 raposas e pegou um bom número de tochas. Amarrou as raposas 2 a 2 pela cauda e prendeu uma tocha em cada par. Pôs fogo nas tochas e largou as raposas nas plantações dos filisteus. Assim incendiou tanto os feixes como o cereal que ainda estava por ser colhido, além das vinhas e dos olivais. Os filisteus perguntaram: Quem fez isto? Responderam: Sansão, o genro do Timinita, porque o sogro lhe tirou a mulher e a deu ao amigo dele. Então os filisteus foram e queimaram a mulher e o pai dela. E Sansão disse-lhes: Se é assim que vocês fazem, não desistirei enquanto não me vingar. E ele os atacou com fúria, matando muitos deles. Depois desceu e habitou numa caverna da rocha de Etã. Os acontecimentos que são relatados aqui no capítulo 15, sem dúvida nenhuma, estão diretamente relacionados aos eventos ocorridos no capítulo anterior, que nos relata aqui então o casamento de Sansão. Em Juízes, capítulo 14, versículo 20, no finalzinho do capítulo anterior, nós somos informados que após Sansão pagar aos filisteus aquilo que supostamente ele devia pela explicação do seu enigma, ele retornou então à cidade de Zorá, a cidade dos seus pais, e sua esposa foi dada então a um dos 30 filisteus que também foram mencionados no capítulo anterior como seus companheiros. Nós já vimos na lição anterior que esses não eram companheiros de Sansão, mas muito provavelmente parte de uma força da cidade escolhida pelos próprios filisteus para que pudessem ali então vir sobre Sansão ou prendê-lo caso fosse necessário. Quando a ira de Sansão se aplacou devido aos acontecimentos no capítulo anterior,
Nós somos informados então no capítulo 15 que ele decide voltar à cidade de Tímina para visitar sua esposa. Nós já vimos que o casamento de Sansão não foi um casamento típico judeu, porque o costume dos israelitas é que após o casamento os noivos iniciassem uma nova vida juntos. No caso do casamento de Sansão, no entanto, ele retorna à cidade de seus pais, muito provavelmente à casa dos seus pais, e sua esposa permanece então em Tímina, na casa de sua família, e ela seria então visitada a espaços de tempo mais ou menos regulares pelo esposo. Nós somos informados no final do capítulo 14, no entanto, que a esposa de Sansão foi dada a um dos seus companheiros de honra, um daqueles 30 homens mencionados. No capítulo 14 também, mais especificamente no versículo 5, nós somos informados de que Deus procura uma ocasião contra os filisteus, e a partir daí, para nós, tendo em mãos o texto bíblico, torna-se uma conclusão muito clara que o casamento de Sansão seria então o catalisador que desgastaria a relação entre os filisteus e os israelitas. Algum grau de tensão já fora estabelecido entre essas duas nações, no capítulo anterior, como nós já vimos. Entretanto, essa relação entre esses dois povos ficará, a partir de agora, ainda mais complicada, e o ápice do ciclo de Sansão, com o rompimento parcial entre as nações, se aproxima cada vez mais. Nos primeiros versos aqui do capítulo 15, há uma clara menção à época do ano em que esses eventos ocorrem. Provavelmente esses fatos se desenrolam no que hoje nós conhecemos, no que seria para nós o mês de abril, provavelmente o final do mês de abril. Essa menção é importante porque ela abre caminho para o desenvolvimento da engenhosa vingança de Sansão. Sansão vai visitar sua esposa, levando-lhe um presente, mas quando ele se propõe então a entrar na parte interna da casa para ver sua esposa, o pai dessa mulher interpõe e o informa que sua esposa foi dada a outro homem. Tim Keller, comentando esses eventos, argumenta que, como Sansão é um homem que aparentemente é sempre levado pelas suas emoções, era de se esperar que ele aceitaria a proposta do pai de sua esposa e tomaria então sua segunda filha, a filha mais nova, como esposa. No entanto, diz Tim Keller, ninguém manda em Sansão. E a resposta dada por ele no versículo 3 do capítulo 15 a esta proposta nos leva à conclusão, evidencia o fato de que sua esposa ter sido dada a outro homem. Esse fato não será desconsiderado, não é algo que Sansão deixará passar em branco. Se no capítulo 14 a tensão entre os israelitas e os filisteus é notável e o casamento de Sansão é aparentemente o catalisador dessa situação, agora, a partir do versículo 3 do capítulo 15, nós vemos então o início do desenrolar do processo de libertação dos israelitas do domínio dos filisteus. Nós precisamos ter em mente que a libertação que Sansão trará é uma libertação parcial, se é que nós podemos chamar de libertação, porque de fato os israelitas somente estarão livres dos filisteus com Davi. O reverendo George Moore, uma autoridade respeitada em Antigo Testamento, comentando esse capítulo, afirma que a forma engenhosa da vingança de Sansão assume um típico golpe de humor que as histórias folclóricas se deleitam. A história de Sansão, a forma como ele então se vinga dos filisteus é de fato jocosa. A época do ano em que esses eventos ocorrem foi mencionada, no versículo 1, e provavelmente seria o final do mês de abril. O trigo, após colhido, era em geral amontoado em feixes para depois ser debulhado. De acordo com o versículo 5, aqui do capítulo 15, havia na seara dos filisteus tanto feixes do cereal empilhados, como também trigo por ceifar. Sansão então incendeia toda a produção dos filisteus, que em retaliação matam aquela que seria sua esposa, bem como seu pai.
Sansão, então, engendrará uma nova retaliação e matará muitos dos filisteus. E assim, conforme diz Tim Keller, ninguém sai ileso desse episódio. Nesse quadro, nós temos algumas considerações importantes que precisam ser feitas. Em primeiro lugar, como já fora mencionado em alguns momentos, na narrativa de Juízes, aparentemente, em algumas circunstâncias, Deus parece estar ausente no desenvolvimento da história. Entretanto, aqui nós percebemos claramente o direcionamento de Deus em seu governo soberano, fazendo com que todas as coisas caminhem para a concretização do propósito que foi planejado por Ele mesmo. Tudo aquilo que ocorre no capítulo 15 de Juízes é um desdobramento do informe realizado pelo próprio Senhor lá no capítulo 14, ainda no início do capítulo, quando nós temos o seguinte, Juízes 14. O seu pai e a sua mãe não sabia que isto vinha do Senhor, pois este procurava ocasião contra os filisteus. Nós somos informados que o casamento de Sansão com essa mulher de Tímina será utilizada pelo Senhor, porque Deus está procurando agora uma ocasião contra os filisteus. Deus não está ausente do quadro geral. Ele não é como um relojoeiro que deu corda em sua criação e abandonou. Não. Embora Deus seja transcendente e esteja de fato acima de toda a sua criação, ele é também imanente e age na sua criação e através dela. Diante daquilo que nós conhecemos até aqui a respeito de Sansão e diante daquilo que nós conhecemos a respeito de Deus, é evidente que o Senhor não aprova as ações de Sansão, nem os meios pelos quais ele resolve os seus problemas. No entanto, Deus, no exercício de sua soberania, na manifestação da sua graça, levanta Sansão, como libertador, um homem que é sujeito às mesmas fraquezas às quais nós estamos sujeitos. Um homem que poderia tomar decisões tão questionáveis como aquelas que nós podemos tomar hoje. Deus assim o faz porque aquele era o momento oportuno para iniciar a separação dos israelitas e dos filisteus, e também porque ele age como ele quer, quando ele quer e utilizando o instrumento que ele quer. Isso evidencia mais uma vez que o centro da história de Juízes não é Sansão, não é Eude, não é Débora, nem qualquer outro libertador humano, mas o próprio Deus, que levanta pessoas, escolhe líderes, concede dons e vocaciona aqueles que ele chama e então trabalha por meio deles. E assim, então, nós somos direcionados para a segunda parte desse capítulo. E eu convido você para acompanhar comigo a leitura do versículo 9 ao versículo 13. Então os filisteus subiram e acamparam em Judá, espalhando-se por Lei. Os homens de Judá perguntaram aos filisteus: Por que vocês estão nos atacando? Responderam: Viemos prender Sansão para fazer com ele o mesmo que ele fez conosco. Então 3.000 homens de Judá foram até a caverna da rocha de Etã e disseram a Sansão: Você não sabia que os filisteus dominam sobre nós? Por que então você nos fez isto? Ele lhes respondeu: Assim como fizeram comigo, eu fiz com eles. Os homens de Judá disseram a Sansão: Viemos para amarrar você, para o entregar nas mãos dos filisteus. Sansão disse: Jurem para mim que vocês não me matarão. Eles lhes disseram: Não, nós somente vamos amarrar você e entregá-lo nas mãos dos filisteus, mas de maneira nenhuma vamos matar você. Então o amarraram com 2 cordas novas e o fizeram sair da caverna. As retaliações entre Sansão e os filisteus parecem que aparentemente não chegam ao fim. Agora nós somos informados de que Sansão se encontra não em Zorá, cidade dos seus pais, na possessão da tribo de Dan, mas ele está habitando em uma caverna na rocha de Etã. O local exato onde se localiza essa caverna é indeterminado,
No entanto, acredita-se que provavelmente essa rocha de Etã esteja próxima à cidade de Zorá, no limite entre as possessões de Judá e dos filisteus. E aqui, nesses versículos, alguns fatores merecem destaque. Em primeiro lugar, nós percebemos a postura amistosa dos israelitas para com os filisteus. A nação de Israel está completamente vendida aos filisteus. A harmonia entre eles, dada a pergunta realizada pelos israelitas no versículo 10, direcionada a essa pergunta a Sansão, aparentemente até mesmo prezada pelos homens de Israel. Certamente o que nós percebemos aqui é o que, em termos modernos, nós chamaríamos hoje, nos campos da sociologia e da antropologia, de aculturação. O processo de aculturação ocorre quando se estabelece a interpenetração de culturas. Esse processo, sem dúvida alguma, foi responsável pelas mudanças ocorridas em Israel, que justificam a existência de duas nações de Israel muito distintas uma da outra. Um Israel que conhece a Deus e que, mesmo em meio às dificuldades, busca manter a sua santidade. Essa é a nação de Israel dos dias de Josué. E um Israel que constantemente se esquece de Deus, se torna muito semelhante aos povos com os quais Deus havia proibido o contato e a convivência. Esse é o Israel nos dias de Sansão. Como Israel falhou em sua campanha de conquista, as nações cananeias, entre elas os filisteus, por meio da dominação política, militar e territorial, impuseram a sua cultura e a sua religião. E tanto a cultura quanto a religião dos cananeus foram absorvidos pelos israelitas. A tribo de Judá, citada especificamente aqui, e Judá certamente é uma representação da totalidade de Israel, essa tribo e a nação estão tão aculturados que, aparentemente, esses homens não sabem distinguir entre o inimigo e o aliado, visto que, conforme o texto nos mostra, eles se levantaram não contra os filisteus, mas contra Sansão. Caso Sansão estivesse em Dan, certamente ele encontraria a proteção, poderia contar com a proteção e o zelo da tribo. Agora, no entanto, embora ele seja um israelita, ele será tratado como um estrangeiro em Judá, e Judá não está obrigada a protegê-lo, e aparentemente Judá não está disposta a protegê-lo. Para livrar-se dos seus invasores, então, nós percebemos que os homens de Judá decidem capturar Sansão e entregá-lo aos filisteus. É interessante notar que o fato de os filisteus ainda dominarem sobre Israel reflete a falta de obediência e de fé da nação nos dias da conquista, cerca de 2 séculos antes. Mas o que de fato nos chama mais atenção é que Judá não está aparentemente disposta a enfrentar os filisteus e expulsá-los. A conduta de Judá nos parece pusilânime aqui e de fato pode ser vista como uma evidência de medo ou como uma demonstração de fraqueza moral. No entanto, nós precisamos entender uma coisa: esses eventos fazem parte de um quadro muito mais amplo. Veja bem, Deus levantou nesse momento como libertador de Israel Sansão ou os homens de Judá? Evidentemente, Sansão. A partir desse prisma, faria então pouco sentido uma insurgência da tribo de Judá contra os filisteus. Ademais, nós precisamos lembrar que a nação de Israel, exemplificada aqui na tribo de Judá, está aculturada. Os filisteus dominam sobre Israel e Israel está aparentemente confortável com os termos dessa relação. E aí, novamente, nós temos considerações importantes aqui. Em primeiro lugar, Juízes é um livro que fala sobre graça e misericórdia de Deus. Nós vimos anteriormente, nos ciclos anteriores, que quando a nação de Israel caía sob a opressão inimiga, ela se arrependia e clamava a Deus por socorro, e esse era o primeiro passo da restauração. Entretanto, esse não é o caso aqui. Nós não somos informados no ciclo de Sansão que a nação de Israel buscou o Senhor ou pediu pelo seu socorro ou seu auxílio.
Nós percebemos uma nação que se assemelha muito aos seus inimigos e que é pacífica com os seus dominadores. Enquanto nos ciclos anteriores o arrependimento era um elemento essencial para a restauração, neste ciclo o arrependimento não será visto, mas mesmo assim Deus manifestará a sua graça e a sua misericórdia em favor do seu povo. Aparentemente, a nação está no nível mais baixo de sua degradação ética e religiosa desde os dias da conquista. Aparentemente, Israel não sabe discernir entre o certo e o errado, mas Deus não deixará o seu povo vendido aos seus opressores. Finalmente, merece destaque aqui também a entrega de Sansão aos filisteus realizada pelos homens de Judá. O fato dos israelitas entregarem um juiz israelita aos filisteus parece algo realmente assustador e uma demonstração pavorosa de quão baixo estava o nível de moralidade da nação. No entanto, é preciso lembrar mais uma vez que Deus age em sua criação e através dela. No caso aqui, nós vemos Deus agindo por meio de Judá e Sansão. O fato de Deus trabalhar por meio dessa tribo e por meio de um juiz específico não quer dizer que Deus concorde com seus meios ou práticas. Ademais, nós precisamos uma vez mais recordar o fato de que Deus é soberano sobre tudo e está guiando a história para o cumprimento do seu propósito. Dessa maneira, então, é fácil concluir que a nação de Judá está sob o controle de Deus. As consequências decorrentes desses eventos são, na verdade, o desdobramento daquilo que nós já fomos informados no capítulo 14. Deus está procurando uma ocasião contra os filisteus. O casamento de Sansão foi o catalisador da tensão entre as nações e todos os eventos do capítulo 15 até aqui são consequência desse casamento. O que nós percebemos é que tudo no ciclo de Sansão está interligado por três elementos: soberania, graça e misericórdia de Deus. No entanto, Israel não percebe isso e o próprio juiz, Sansão, também não percebe. E isso nos leva então à terceira parte desse capítulo, e eu quero chamar a sua atenção para a leitura do versículo 14 até o versículo de número 20. Quando Sansão chegou a Leí, os filisteus foram gritando ao encontro dele. Mas o Espírito do Senhor de tal maneira se apossou de Sansão que as cordas que ele tinha nos braços se tornaram como fios de linho queimados, e as amarras que ele tinha nas mãos se soltaram. Achou uma queixada de jumento ainda fresca, pegou-a na mão e com ela matou 1000 homens, e disse: com uma queixada de jumento, um montão, outro montão. Com uma queixada de jumento, matei 1000 homens. Quando acabou de falar, jogou fora a queixada, e aquele lugar foi chamado de Ramat-Leí. Sentindo muita sede, Sansão clamou ao Senhor e disse: por meio de teu servo deste esta grande salvação. Será que agora vou morrer de sede, cair nas mãos desses incircuncisos? Então o Senhor fendeu a cavidade que estava em Leí, e dela saiu água. Sansão bebeu, recobrou o alento e reviveu. Por isso aquele lugar se chama em Hacoré até o dia de hoje. Sansão julgou a Israel nos dias dos filisteus durante 20 anos. Tim Keller explica que a violência no ciclo de Sansão aumenta de forma gradativa a cada novo elemento que é introduzido aqui na trama. Cada ação produz uma reação seguida de outra reação, que assim perpetua um ciclo aparentemente inquebrável de violência. Judá está tão concentrada em manter a paz com os filisteus que é capaz então de entregar o juiz da nação de Israel aos seus opressores. É interessante notar, no entanto, aqui que o Senhor, em uma leitura despretensiosa desse capítulo, poderia mais uma vez ser dado como ausente. Entretanto, agora, especificamente nessa última porção
do capítulo, ele será mencionado em dois momentos. No primeiro momento, nós vemos uma menção ao Espírito do Senhor que vem sobre Sansão. Nós vimos na semana passada que a manifestação do Espírito se dá nas Escrituras Sagradas de duas formas. Primeiro, na capacitação para o fazer, ou então na transformação do ser. No caso de capacitação para o fazer, Tim Keller vai explicar que o que se tem são dons do Espírito Santo, enquanto na transformação do ser vê-se evidenciado o fruto do Espírito. É possível que alguém evidencie os dons do Espírito e não evidencie o fruto do Espírito. Esse é o caso de Sansão. O Espírito do Senhor concede a Sansão uma força sobrenatural. Ele está capacitado para fazer. Ele tem uma força agora que não é sua. No entanto, nós percebemos que mesmo nessa ocasião, Sansão é religiosamente descompromissado. Quando Sansão foi entregue aos filisteus, o texto nos informa que as cordas não foram capazes de prendê-lo. E ele então tomou a queixada de jumento ainda fresca e com ela mata 1000 filisteus. Mais uma vez, Sansão aqui quebra o voto do nazireado e ele toca em um cadáver. É interessante notar que após quebrar o voto, ele então fala com o Senhor por meio de uma oração. E essa é a primeira vez que nós somos informados de que Sansão ora ao Senhor, ele fala com Deus. Sua oração, contudo, não é marcada nem pela dependência, nem pela fidelidade, nem pela humildade, nem pelo respeito. Sansão recebeu a força de Deus e aquilo que ele necessitava. Entretanto, ele não está disposto a buscar a Deus em humildade e a depender dele. E assim nós veremos que Sansão somente busca o Senhor em momentos extremos. E ele somente tornará a falar com Deus no final do capítulo 16, nos momentos imediatamente anteriores à sua morte. E aqui, nesse trecho do capítulo, nós temos algumas considerações importantes ainda. A nação de Israel não está apenas dominada pelos filisteus, a nação de Israel está completamente vendida aos seus opressores. A situação de Israel é tão calamitosa que ela prefere entregar o libertador a se arriscar a um confronto com o mundo. E aqui é um contraste muito claro e muito sugestivo entre a tribo de Judá, que representa Israel nesses dias, e a classe religiosa da nação de Israel nos dias de Jesus. Em ambos os casos, o libertador, no primeiro momento Sansão e posteriormente Jesus, não foram reconhecidos como libertadores e a nação preferiu continuar no seu caminho, continuar se corrompendo. A situação de Israel nos dias de Sansão, em partes, é culpa, sim, do processo de aculturação. A cananização que Israel viveu fez com que as tribos não apenas fossem dominadas, mas pior, elas se tornaram semelhantes aos seus dominadores. Israel precisa de um libertador, mas não sabe disso. Nos dias de Jesus, essa era a realidade de Israel. Nos nossos dias, a realidade não é assim tão diferente. Muitas das pessoas que nos acompanham na nossa jornada cristã, muitas das pessoas que se assentam ao nosso lado nas igrejas, nunca, na verdade, experimentaram uma transformação verdadeira de vida, nunca experimentaram a libertação real que Cristo proporciona, porque, infelizmente, eles estão cegos demais para perceber a sua real situação. Assim como a nação de Israel estava cega nesses dias, nos dias de Sansão, a ponto de preferir o seu opressor ao seu libertador, tudo para manter a paz com o mundo. Deus, no entanto, demonstra a sua soberania, a sua graça e a sua misericórdia. E ainda que ele não aprove os métodos, a forma de agir de Sansão, ele se manifestará à nação mais uma vez e moverá a sua destra para começar a libertar Israel da opressão dos filisteus. Sansão
Após então matar esses 1000 homens com a queixada de jumento, liderará a nação de Israel por 20 anos. Contudo, a sua liderança será muito diferente da liderança dos outros juízes. Ele não trará libertação física e espiritual. A terra não gozará de paz, porque afinal, como nós somos informados no final do capítulo 15, esses ainda são os dias dos filisteus. Eu gostaria de fazer, a partir de tudo que nós vimos aqui nesse capítulo, algumas aplicações para a sua vida. Em primeiro lugar, quero chamar você a analisar dia após dia a sua vida, a sondar o seu coração, a verificar o seu coração, para que a cultura dos nossos dias não torne o seu coração dormente para o agir do Espírito Santo. A nação de Israel estava aculturada, ela se assemelhou ao mundo e por isso ela sofreu severas consequências. Em segundo lugar, dedique tempo para a oração. Em Sansão nós temos o exemplo claro de um homem que não buscou a direção de Deus. Ao olhar para sua história, nós somos confrontados com a necessidade de nos entregarmos em oração humilde e dependente. E por fim, gostaria de chamar você a aquietar o seu coração, na certeza de que Deus tem todas as coisas sob controle. Todas as situações estão sob o seu domínio e nós podemos sim descansar com a certeza de que Deus direciona tudo e todos para o seu soberano e bom propósito. Chegamos então ao final de mais uma aula. Minha oração é para que Deus possa abençoar a sua vida, abençoar a sua família, que o Senhor possa guardar o seu domingo, a sua semana, que seja uma semana de bênçãos e realizações. Caso haja qualquer necessidade, entre em contato conosco através das nossas redes sociais, dos nossos telefones. A equipe pastoral da Igreja Presbiteriana Esperança está aí atenta às necessidades do povo de Deus nesses dias e nós estamos aqui para atendê-los naquilo que for necessário. Quero convidar você a baixar a sua cabeça, fechar os seus olhos, para que nós possamos orar então, finalizando este momento. Pai Santo, agradecemos pela palavra do Senhor, que foi lida e explicada. Pedimos em nome de Jesus que o Senhor aplique a sua palavra aos nossos corações. Em nome de Jesus, dê-nos a condição de viver uma vida cristã genuína. É o que nós te pedimos. Amém e amém. Meus irmãos, Deus os abençoe. Um grande abraço. Uma excelente semana e nós nos encontramos novamente no próximo domingo às 9 horas da manhã para a nossa escola bíblica dominical. Deus abençoe você.